Irmãos, graça e paz. É com muita alegria que eu estou aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. Quero dizer que eu estou com muita saudade de todos vocês, mas estamos orando para que Deus abrevie esses dias difíceis que estamos passando e em breve, se Deus quiser, estaremos juntos na casa do Senhor. Como todos sabem, no mês de maio, a nossa igreja tem por hábito fazer estudos, mensagens a respeito das famílias, para as famílias, com a intenção de fortalecimento das nossas famílias. Embora esse ano seja um ano atípico, mesmo assim, você já percebeu que isso está acontecendo. E o tema, você já sabe qual é, que é Famílias Fortes, Igreja Forte. Nós temos o grande privilégio, queridos, de vivermos em família. É um presente que Deus nos deu, a nossa família, podermos conviver com pessoas que nós amamos, que nós respeitamos. Mas, apesar disso tudo, a família é um solo fértil para que discórdias aconteçam, para que problemas aconteçam, para que nós ficamos distanciados uns dos outros. Então, o que nós temos que fazer diante dessas situações? Deus providenciou algo maravilhoso, que é o perdão. O perdão é uma das características de uma família forte. Você sabe muito bem, querido, que família perfeita não existe. Mas, com o perdão, as nossas famílias se tornam fortes. E, consequentemente, a nossa igreja também será uma igreja forte. Eu queria compartilhar com você o texto que Paulo escreveu para os Efésios, Efésios 4, 31 e 32, que diz o seguinte: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também em Deus Cristo vos perdoou. Então, nos conhecendo muito bem, Deus providenciou o perdão, para que nós pudéssemos, assim, ter uma família forte, uma família feliz. Mas se nós não usarmos essa arma que Deus nos deu, com certeza, a nossa família não terá o sucesso que Deus planejou para nós. Antes de continuar, eu queria falar um pouquinho para você sobre José. José do Egito, como nós conhecemos. José foi aquele homem que tinha tudo para se tornar uma pessoa extremamente infeliz, amarga, vingativa, mas isso não aconteceu na vida dele. Sabe por quê que não aconteceu, querido? Porque ele escolheu perdoar. Veja algumas situações da vida de José. José era filho de Raquel e Jacó. Raquel era esposa amada de Jacó. E, consequentemente, José se torna o filho preferido dele também. E isso causou na família um transtorno tremendo, querido. Um pai não pode ter preferência de filhos. Mas isso é outra história, não é? Não é o meu foco hoje. Então, Raquel morre quando ela dá à luz ao seu segundo filho com Jacó, que foi Benjamim. José, então, se torna órfão de mãe muito cedo. E ele tem que lidar com o desrespeito, com o ódio, com a inveja dos seus 10 irmãos mais velhos. Esse ódio foi tão grande, querido, que eles acabaram por vender José para uma caravana de midianitas. Vender o próprio irmão. José, então, é levado ao Egito e lá ele é revendido, como se fosse uma mercadoria. Ele é revendido para Potifar, um oficial de Faraó. E ele começa a trabalhar na casa de Potifar.
E José tem um dom muito grande de administração. Ele tem um tino administrativo. E a Bíblia fala que a casa de Potifar foi altamente abençoada por conta de José. Mas, infelizmente, a situação continuou a piorar na vida de José, porque a mulher de Potifar acusa injustamente José de assédio sexual. Tudo porque ela se ofereceu para José e José, de maneira nenhuma, poderia compactuar com o desejo daquela mulher. E ela, se sentindo desprezada, o acusa de assédio sexual. Ele é lançado, então, numa prisão egípcia. Que coisa, não é, querido, da vida deste homem? E ali ele fica mais ou menos 3 anos. Aí você pode pensar, quanto sofrimento, quanta injustiça que este jovem sofreu, porque na época que ele foi vendido pela primeira vez, ele era ainda um adolescente. Os estudiosos acham que ele tinha mais ou menos 17 anos por aí. Então, muito jovem, ele teve que passar por tudo isso. Mas, como eu já disse, ele preferiu perdoar. Ele escolheu o perdão. Aí você pode estar pensando, tá, tudo bem, mas o que é o perdão? Antes de falar para você sobre o que é perdão, eu vou dizer aquilo que não é o perdão. Perdão não é esquecimento. Muitas pessoas falam assim, eu só vou perdoar aquela ofensa se eu esquecer. Não, querido, não é nada disso. Veja, nós seres humanos temos a capacidade de armazenar, de adquirir e de evocar informações que estão guardadas numa parte do nosso cérebro chamada memória. Então, você pode nunca esquecer algo, uma ofensa que alguém te fez, mas você pode perdoar. O esquecimento não é normal para nós. Uma pessoa só esquece, ou se ela está doente, por exemplo, uma pessoa que está passando por uma grande depressão, um estresse grande, ela passa por esquecimentos. Ou quando nós estamos ficando muito idosos, o que é natural para um idoso. Doenças como Alzheimer, por exemplo. Então, querido, perdoar não é esquecer. Perdão e esquecimento são duas coisas completamente distintas. Perdão também não é negociação. Muitas pessoas dizem assim, eu vou perdoá-lo somente se ele me pedir perdão. Eu só vou perdoá-lo se ele puder me recompensar por tudo aquilo que ele me fez passar. Danos financeiros, danos morais, danos emocionais. Isso também não é perdão, querido. Isso também não é perdão. Perdão não vai esperar o outro te pedir desculpa. Sabe por quê? Você já pensou que o outro que lhe magoou tão profundamente já pode até estar morto? É muito comum casos na família em que o pai morre e os filhos são profundamente magoados por aquele pai e aquele pai nunca vai conseguir pedir perdão para ele. Ele já morreu, ele já foi. Perdão também não é emoção. Algumas pessoas afirmam assim, eu só vou perdoar se eu sentir no meu coração essa vontade de perdoar, de liberar o perdão. Isso nunca vai acontecer, querido. Nunca vai acontecer. Porque você está magoado, você está ferido. Então a única coisa que tem dentro do seu coração é dor. E essa dor vai te impedir a liberar o perdão. Então você nunca vai sentir essa emoção, essa vontade dentro de você. Eu vou perdoar. Não é isso também não, querido. Essa emoção não tem nada a ver com perdão também. Então você pode estar pensando agora, ótimo. Então, o que é o perdão? Sim, querido, perdão é começar de novo. É isso mesmo. Perdão é você começar uma nova caminhada com essa pessoa. É como se aquilo que ela tivesse feito a você no passado não tivesse acontecido. É você andar a segunda milha, como diz a palavra de Deus, como Jesus nos ensinou, andar a segunda milha.
Isso que é o perdão, é começar de novo. É completamente equivocada essa postura de algumas pessoas que dizem: eu perdoei, mas eu não quero conviver com ele nunca mais. Nunca mais eu quero vê-lo, nunca mais eu quero conversar com ele. Isso não é perdão, querido, não é. Perdoar é você continuar a conviver com essa pessoa, continuar a ter amizade com ela, amor, carinho por ela, começar de novo, assim como Deus faz conosco todos os dias. Perdoar também é ficar com prejuízo. Você lembra que lá quando eu falei que não era perdão, a negociação? Exatamente. Ficar com prejuízo é você ficar com as dívidas materiais, talvez, que aquela pessoa lhe causou. É você ficar com as dívidas, as cicatrizes emocionais que ela também lhe causou, ou morais. É você ficar com esse prejuízo. Isso é perdoar. Perdoar também, querido, é terapia, é tratamento. Eu tenho que entender que se eu não perdoo, o meu coração é um campo fértil para que brotem nele raízes de amargura, de ódio, de vingança. Isso não provém de Deus. Então, quando eu perdoo, Deus está tratando o meu coração. Existem muitas pessoas hoje em consultórios de psicólogos, de psiquiatras, que estão ali exatamente porque elas não puderam perdoar. Então, o seu coração é tão amargurado, é tão triste, e ela fica mais propensa à depressão e a doenças chamadas doenças psicossomáticas. São aquelas doenças que começam nas emoções, mas acabam por atingir os nossos corpos. Então, muitas pessoas hoje têm doenças reais, mas que começaram em suas emoções, e principalmente pela falta de perdão. Então, perdão é terapia, é tratamento para nós, querido. Perdão também é libertação. Você já deve ter pensado sobre isso. Quando você está com raiva de alguém, magoado com alguém, esta pessoa está com você às 24 horas do dia. Você acorda pensando nela, você dorme pensando nela, você vai para o trabalho pensando nela, você vai para uma diversão pensando nela. É como se fosse um gêmeo siamês colado a você. Aquela pessoa está presa a você pela sua mágoa para com ela. Quando você escolhe perdoar, quando você decide perdoar, você quebra esses grilhões, liberta essa pessoa e, principalmente, você se liberta. Então, o perdão também é libertação. Quando você perdoa, você sente um alívio tão grande dentro de você, como se um peso enorme tivesse saído das suas costas. Isso é perdão. Perdão também é uma decisão. Você escolhe perdoar. Não adianta as outras pessoas falarem isso para você. Você precisa perdoar. É uma decisão sua. É pessoal. Você escolhe fazer isso. E ao escolher, você está tomando a decisão correta, a decisão certa. E todas aquelas coisas que eu falei anteriormente, com relação à terapia, à libertação, vão acontecer na sua vida. Então é uma decisão, não tem nada de emocional nisso. Você diz para você mesmo: eu vou perdoar o fulano. E você toma essa atitude. Agora, é bom que se diga que o perdão é um processo lento, doloroso, e muitas vezes você vai ter que reafirmar esse passo que você deu. Porque às vezes, depois de algum tempo, você olha para a pessoa e aqueles sentimentos ruins começam a aflorar. Então você tem que repetir para você mesmo: eu decidi perdoar. E você vai ver como as coisas mudam da água para o vinho das nossas vidas. E finalmente, e não menos importante, perdão é um ato de obediência a Deus. Nós lemos em Efésios, e eu vou repetir:
Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vocês estão vendo? É uma ordem de Deus, é um mandamento. E eu preciso fazê-lo. E esse mandamento, Deus nos deu porque Ele conhece a natureza humana. Ele sabia que esse era o caminho para que nós pudéssemos ser mais felizes. Para terminar, então, foi essa atitude de perdoar que José tomou que transformou a sua vida. José se transformou em nada mais, nada menos do que o governador da maior potência da época, o Egito. Acima de José só estava Faraó. Vocês estão vendo o que aconteceu com a vida dele? E eu tenho certeza que se José não tivesse perdoado toda a maldade que foi feita contra ele, principalmente feito pelos seus próprios irmãos, isso que deveria doer mais ainda em José, ele não teria se tornado o homem que se tornou. Sabe por quê, querido? Ele estaria tão preocupado em armazenar ódio no seu coração, em fazer planos de vingança em seu coração, que ele jamais se tornaria pessoa tão produtiva e um tão bom administrador como ele se tornou. Então, querido, essa atitude salvou a vida de José e pode salvar a sua vida e a minha também. E pode salvar as nossas famílias também. E existe uma frase que eu li de um filósofo que ele dizia o seguinte, perdoar é o ato mais subversivo, que alguém pode praticar, pois é aquilo que a outra pessoa nunca espera que você faça. Então você surpreende uma pessoa quando você faz isso. Se não houver perdão, não haverá paz para aquele que foi magoado e para aquele que magoou. Então, querido, eu queria que você pensasse nisso. Será que na sua família existe alguém que você tenha te magoado profundamente, ficando assim muito difícil esse relacionamento? Eu quero dizer para você que para esse relacionamento voltar a ser feliz, você precisa perdoá-lo. E da mesma forma, você ao perdoar, você gera um recomeço no coração daquela pessoa que te magoou profundamente. Então lembre-se, o perdão é uma arma que nós temos a nosso favor, é um caminho que Deus nos deu para que as nossas famílias possam ser famílias fortes e, consequentemente, a nossa igreja será também uma igreja forte. Que o Senhor te abençoe, que eu possa de alguma maneira ter contribuído para o teu crescimento. Fique na paz, querido.